Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo que nós vamos ter aqui a respeito do café. E no vídeo de hoje quero trazer um assunto que... Antes de falar o assunto, quero trazer a motivação para o assunto de hoje. Nós andamos muito, visitamos muitas propriedades, conversamos com muitos produtores e nós ouvimos muitas coisas que às vezes não é o que realmente acontece com o pé de café, com a planta de café, com a nossa lavoura. Então, o nosso vídeo hoje, o nosso assunto é os maiores mitos relacionados ao cultivo de café e o que realmente funciona mediante a esses mitos. Mas antes de nós continuarmos aqui com o nosso assunto, quero convidar você, como sempre faço, dá o joinha pra gente, faz uma diferença tamanha. O YouTube entende que esse assunto tem relevância e vai entregar esse vídeo para mais amantes do café, como você e eu somos. Então, vamos lá aqui para o nosso bate-papo. Como eu dizia, né, a motivação para esse vídeo é conversas que nós temos aí ao longo dos dias com os produtores que nós visitamos, os produtores que nos procuram, né? Então, nós vamos trazer aqui alguns mitos que são ditos a respeito do cultivo de café que realmente, na realidade, são somente mitos e nós vamos ver o que realmente funciona dentro de cada mito que nós vamos trazer aqui agora para a discussão. Um primeiro mito que a gente ouve muito ainda, apesar de estar mudando isso, os produtores, a gente consegue enxergar a evolução dos produtores, mas ainda existem aqueles que acreditam nesse mito, que é a respeito da adubação, de doses excessivas de fertilizante, de adubo, na nossa planta de café, e o produtor achando que nós aumentando a dose, esse pé de café vai produzir mais. Olha só, não se engane, pode acontecer de até reduzir a produtividade. Ah, Michel, mas por que pode reduzir essa produtividade? Primeiro, desequilíbrio nutricional, dá um desbalanço nutricional e a planta começa a sentir estresse por conta desse desequilíbrio. E com o estresse ela vai produzir menos. Outro detalhe, adubação excessiva, principalmente de fertilizantes nitrogenados, principalmente aqueles com a matéria-prima, né, ureia ou sulfato de amônio, que exige, né, existem as reações químicas que quebram esse composto para tornar o nitrogênio de uma forma, deixar o nitrogênio de uma forma com que a planta vai absorver. Essa reação química, ela acidifica o solo, libera o elemento químico, o hidrogênio, que vai elevar, aliás, diminuir o pH do solo, né? Porque a pH, a sigla, significa potencial de hidrogênio. Potencial de hidrogênio mais alto, solo mais alcalino. Potencial de hidrogênio mais baixo, solo mais ácido. Então, se eu libero o hidrogênio no solo, esse potencial de hidrogênio vai ficando mais baixo. Esse pH vai reduzindo, fazendo com que o meu solo seja ácido. E com isso, eu vou ter consequência na produtividade. Minha produtividade vai diminuir porque vai diminuir a eficiência da planta em absorver os nutrientes por conta dessa acidez que está lá no solo. Vai elevar os teores de alumínio também e com isso as raízes acabam sendo danificadas. Além de salinização do nosso solo. Salinizou, também teremos esse prejuízo aí na questão de absorção e com isso a planta vai produzir menos. Então é um mito dizer que eu adubando mais, colocando doses maiores de fertilizante, eu posso aumentar a produção. E como eu vou sair desse mito? Análise solo, a nossa velha e amiga análise solo que nós devemos fazer todos os anos na nossa lavoura de café. Se for cultura anual, todo ciclo, mas trabalhando a nossa lavoura de café, todo ano a gente fazer essa análise e seguir a análise para fazer o posicionamento dos fertilizantes, porque aí nós vamos jogar na dose certa, o produto certo, na hora certa. Segundo mito que a gente ouve por aí, rua de pé de café limpa, sem mato, capinada, seja capina química, seja capina mecânica. Olha só, venho alertado aí ao longo dos meses, nos últimos vídeos que nós estamos postando, a respeito da importância de se fazer o manejo do mato na entrelinha do pé, dos pés de café. Por que disso? Olha só, se eu retiro esse mato, o que vai acontecer? Radiação solar vai bater diretamente no meu solo. Radiação solar bateu no solo, vai subir a temperatura do solo. Subiu a temperatura do solo, a água que está ali, ela vai evaporar. O solo vai ficar mais seco,
vai ficar mais quente. E outra, essa radiação vai ser refletida para as nossas plantas de café, fazendo com que, além da perda de umidade do solo, essas plantas murchem por conta também do calor que é refletido para elas. Então, mantendo uma vegetação aqui no interior da lavoura, no meio do pé de café, a gente, né, no meio da linha, né, aqui entre uma linha e outra, nós vamos conseguir manter o solo mais fresco, o solo mais úmido e com isso um conforto térmico melhor para as nossas plantas de café e por consequência, aí sim, elas produzindo um pouco mais. Um terceiro mito, né? Primeiro mito, adubação excessiva. Segundo mito, deixar a rua limpa. Terceiro mito, que nós vamos falar agora, que eu ouço muito produtores dizendo, principalmente pequenos produtores, é sobre a irrigação. Ah, irrigação é só para grandes propriedades, grandes áreas. Olha, hoje a irrigação ela se faz necessária por conta de tudo que nós estamos vivendo. Eu não vou ficar aqui repetindo isso toda a vida, mas por conta de tudo que nós estamos vivendo, a irrigação se faz necessária. E não tem tamanho de propriedade para fazer a irrigação, se implantar um sistema de irrigação. Existem sistemas para cada realidade e preços para cada realidade também. O importante é fazer uma irrigação bem feita, que ela venha a ajudar as plantas a produzirem mais, reduzindo o estresse. Então, falar que irrigação é só para grande propriedade, isso é um mito. Primeiro mito, adubação excessiva. Segundo mito, área 100% limpa. Terceiro mito, que a irrigação é somente para as propriedades grandes. Não, é para qualquer propriedade, para quem quer implantar. Quarto mito, a respeito de poda. Tem produtores, esse quarto mito, ele já a gente pode dividir ele em duas partes. Aquele produtor que faz qualquer tipo de poda e aquele produtor que não quer podar. Existe o mito que se podar a lavoura, eu vou perder produção, eu vou ficar aí muito tempo sem produzir, e existe o mito que só recepa resolve a questão da lavoura. Eu converso com muitos produtores, a gente vem orientando com relação a esqueletamento, decote, olhando a realidade da lavoura. O produtor só quer fazer poda tipo recepa, que é drástica, cortar lá embaixo. Olha, é mito que é só a recepa resolve. É mito que eu não fazer poda vai resolver o meu problema. Então a poda ela deve ser feita de acordo com o que a planta está me refletindo. Eu costumo brincar que a gente olha para o pé de café e ele fala como eu devo podá-lo, como ele deve ser podado. Então é observação. Então poda é necessária e necessário também fazer a poda certa para que a gente consiga maximizar a nossa produtividade. Outro mito. Então vamos lá, né? Vamos recapitular aqui e fazer a revisão. Adubação excessiva, primeiro mito. Segundo mito, o solo 100% limpo. Terceiro mito, da irrigação. Quarto mito, o da poda. E nós temos aqui ainda, para finalizar, um quinto mito. E esse eu tenho escutado demais ainda dos produtores aqui da região, que é aquele com relação à qualidade do café. Tem muito produtor ainda que acredita que somente quem está em áreas com altitude mais elevada consegue produzir um café de excelência, um café especial com altas pontuações. Isso é mito. E por que eu falo que é mito? Porque está provado aí nos concursos que nós participamos, nos concursos que nós vamos, a nível regional, a nível municipal, a nível estadual, a nível nacional, que cafés aí com altitudes inferiores a 800 metros, pontuando muito bem e vencendo concursos. Então, é mito dizer que café especial é somente para áreas de altitude maior. Ah, Michel, então como que eu, numa região de 700 metros, consigo fazer um café especial? Cuida do pós-colheita, separa esse café, né, tira o café boia, que tem um ponto de seca diferente de um cereja, de um verde. Então, se nós fizermos essa separação, cuidarmos desse café no terreiro com zelo, com carinho, com amor, nós vamos conseguir cafés de excelência. E olha, tem muita gente ainda, eu posso até colocar aqui um sexto mito, que é com relação ao mercado de café. Mercado de café diferenciado, café fino, é mais difícil do que o commodity, o bebida dura que nós estamos acostumados? Sim, mas tem mercado que compra. Eu tenho um produtor que produz café especial
nesses dias aí ele conseguiu vender, né, ele até desistiu de vender o café para as cafeterias que ele tinha costume de vender e resolveu vender esse café no mercado comum. Porém, o mercado comum, o preço do dia estava R$ 2.100 a saca, ele conseguiu vender a R$ 2.450 no mercado comum. Então, provando aí para nós que tem mercado sim para o café especial. Então, vamos recapitular aqui os mitos. Primeiro mito, da adubação excessiva. Eu adubar mais, colocar mais quantidade de adubo, isso não vai fazer com que eu produza mais. Com relação à limpeza da área, a área não pode estar 100% limpa. Com relação à irrigação é para todas as propriedades. É mito dizer que é só para propriedade grande. O quarto mito com relação à poda, a poda deve ser feita e deve ser feita de forma adequada. E o quinto mito a respeito do café especial, que somente áreas de altitude elevada produzem café especial. Não, qualquer área hoje a gente consegue produzir café especial, é só ter cuidado. Então, se você tem na sua mente aí, se você acredita que isso que eu falei seja uma verdade, eu convido você a fazer uma reflexão sobre aquilo que nós acabamos de dizer. Tire aí você as suas conclusões, converse com seus vizinhos, converse com seus amigos, consulte um engenheiro agrônomo, que ele pode te ajudar a desmistificar muitas coisas que nós ainda acreditamos que é mito. E eu convido você para participar desse vídeo conosco, deixando aí nos comentários. Concorda comigo? Acha que isso que eu disse é mito? Discorda? Pode deixar aí nos seus comentários. E talvez você tenha alguma outra informação aí que a gente pode também e pode enriquecer a nossa discussão. Você conhece algum mito que eu não disse? Coloque aí nos comentários também. E nós vamos ficando por aqui, mas antes de nós despedirmos, eu quero mais uma vez fazer o apelo. Dá o joinha pra gente, faz diferença esse joinha que você dá aí no nosso vídeo. Compartilhe esse vídeo com mais amantes da cafeicultura, como você e eu somos, e não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, de se inscrever no nosso canal, marcar as notificações, o sininho aí, para que você possa ficar atualizado de todos os conteúdos que nós colocamos aqui todas as semanas. Agora sim, até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.